A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vocês estão felizes nessa noite? Amém? Graças a Deus estamos com vida, estamos na casa do Pai. Vamos fazer uma oração. Os que puderem se colocar de pé, se coloquem. Senhor, para mim é um prazer receber essa noite aqui o pastor Daniel. Congregamos muitos anos juntos, cantamos na mocidade juntos, já acampamos juntos. E hoje estamos aqui adorando a Deus juntos mais uma vez, amém? Vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus por tudo, que Deus venha preparar o nosso coração para ouvir a sua palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Agora vamos ouvir a tua palavra que será ministrada pelo teu Filho. Prepara o nosso coração, abre os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco, fala com cada um nesta noite. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Não sei se tem luz aqui. Estou igual Eclesiastes, né? Já estou chegando a uma idade que hoje mesmo fui na casa da minha esposa ali no almoço e ainda não tinha carne assada. Daí eu tive que mastigar lá, porque eu estou fazendo tratamento, então estou com os dentes meio que infeccionados. Arranquei uns sisos sexta-feira, dei alguns pontos e também não estou muito bem da vista. Então, se cumprindo o que a palavra do Senhor diz, né? A gente vai ficando velho e vai tendo algumas debilitações, mas eu louvo aos irmãos e agradeço o convite do pastor Fábio, sei como que ele me achou, né? E prazer em rever vários amigos, né? E como o Gilson falou, da infância, eles já se conhecem, não vou falar muito, mas faz tempo, né? E é bom estar nesta noite cultuando a Deus com mais um pouco da noiva de Cristo. A igreja, ela é católica, não no sentido de ser católica, mas no sentido de ser católica porque ela é universal, ela é uma só. Nós que, como seres humanos, que queremos dividir, mas o corpo do Senhor, só existe uma igreja, a noiva do Cordeiro, aquela que vai morar com o Senhor, aquela que é adornada e está se preparando para ter um encontro. Aleluia. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. E nós estamos cada dia mais caminhando para a santificação na proximidade de Cristo, através da sua palavra, do seu conhecimento, e cada dia mais nós tentamos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então a igreja se reúne para adorar aquele que vive e reina. Amém? Amém. E aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler um texto bem conhecido dos irmãos, mas que nesta noite ele possa falar aos nossos corações. Livro de João, capítulo 3. Estou olhando aqui, não tem relógio. O Fábio falou que eu podia pegar umas 2 horas, né? Aleluia. Que bom que essa igreja local tem um bom tempo para a palavra do Senhor. Amém? Isso é raridade. Todos acharam? Amém. Livro de João, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão Deus for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe
Nicodemos: como pode ser um homem, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que não vos dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o que vosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não creis, como crereis se for falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Talvez nesta noite alguns de nós tenhamos chegado aqui esperando receber uma provisão de Deus para a sua vida financeira. Mas nesta noite eu não vim falar de finanças. Talvez alguns de nós chegamos aqui nesta noite esperando uma palavra e talvez uma cura para uma sua doença, talvez até seja desenganado da medicina, mas nesta noite eu não vim falar de cura. Talvez nesta noite você entrou aqui com o seu lar destruído, com o seu casamento destruído, com o seu filho, com a sua filha na prostituição, com o seu marido no alcoolismo, mas eu não vim nesta noite falar sobre isso. Talvez seja tantos problemas que nós direcionamos e vamos à igreja esperando receber do Senhor. Mas o texto que eu li nesta noite, ele não está falando disso. É certo que tudo isso que eu falei e muito mais, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. O que eu vim falar nesta noite aqui é de duas classes de pessoas que estão aqui nesta noite, e você, ao final desta palavra, vai sair daqui se identificando qual delas você é. E a palavra que eu li é: se você já nasceu de novo, ou se ainda você é um velho homem, está na natureza pecaminosa, ainda está na natureza humana, ainda está na natureza carnal. Eu não vim aqui falar para vocês que você tem conhecimento de teologia, porque aqui a palavra que nós vemos que Nicodemos, ele era príncipe da sinagoga, e se ele era príncipe da sinagoga, ele era um teórico, ele era formado, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, porque ele nasceu e cresceu aos pés do sacerdote, então ele tinha um bom conhecimento da palavra de Deus. Talvez nessa noite eu esteja falando aqui para alguns que falam assim: não, mas eu conheço da palavra, como nós às vezes deparamos com algumas pessoas que eles estão fora da palavra do Senhor e falam: eu sei da palavra. Saber da palavra não te dá o direito de falar que você é nascido de novo, porque há muitos teólogos ateus por aí que precisam nascer de novo. E muitas das vezes nós vamos falar de Jesus para algumas pessoas e eles falam: eu já sei da palavra de Deus e eu conheço
Talvez nesta noite você esteja aqui e falar: ixi, tudo isso que você está falando eu conheço. Mas a pergunta de hoje é: você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você é transformado pelo Espírito Santo? Muitas das vezes nós encontramos por aí pessoas que batem no peito e falam assim: olha, quando eu subo no púlpito e eu abro a palavra, eu tenho uma revelação, e se não fosse o meu ego, nada aconteceria, porque eu oro e acontece, porque eu prego e Deus se manifesta. E muitas das vezes o ego toma conta de nós, e nós temos que reconhecer: estas pessoas não nasceram de novo, porque o que nasceu de novo, elas falam: não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Importa que eu diminua e Cristo apareça em mim. Então, quando nós temos pessoas que se acham que têm conhecimento, que são alguma coisa, que podem fazer alguma coisa, duvide dessa pessoa, porque ele não é nascido de novo, porque ele está dominando a vida dele, é o velho homem, é o ego na sua vida. Mas quando você vê alguém que é nascido de novo, e ele anda em conformidade com a palavra de Deus, porque ele é uma nova criatura, e você vê nele não pelo falar, não pelo arrotar, mas você vê que nele há transformação, porque ele é nascido de novo. Não precisa você falar, não precisa ele falar, porque você vê que ele é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. E Nicodemos chegou ao Senhor, e ele era mestre, ele é conhecedor, e ele chegou para saber: olha, eu sei de tudo que você tem feito por aí. E às vezes nós falamos: olha, na época do saudosismo, eu via na igreja que acontecia tantas coisas, na minha época de juventude, de criança, acontecia isso, acontecia aquilo, outra coisa. Mas hoje, Jesus mudou, Deus mudou, a sua palavra mudou. Talvez antigamente as pessoas eram nascidas de novo e eles andavam debaixo da autoridade e poder de Deus, porque eles andavam na conformidade da palavra de Deus, porque eles tinham um compromisso com Deus, porque eles eram transformados. E nós às vezes estamos no saudosismo, porque nós mesmos não nascemos de novo. E para ser uma pessoa cheia do poder de Deus, da graça de Deus, tem que ser transformado e tem que nascer de novo. Não basta apenas conhecer, não basta apenas frequentar, não basta apenas testemunhar, porque aqui nós temos que vir poder, ele fala: bem sei que tu és filho de Deus, porque tu não pode realizar esses sinais se não fosse pela bondade de Deus. Mas nós também sabemos que a própria palavra do Senhor, com o conhecimento que nós temos, fala que muitos falam assim: eu sou salvo porque eu prego e acontece. E o Senhor Jesus Cristo reprova na sua palavra, porque muitos naquele dia chegarão na sua presença e falarão assim: em teu nome eu expulsei o demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz tantas coisas, mas não nasceu de novo, porque é necessário nascer de novo, porque tantas coisas. Quando Moisés se apresentou perante o rei, ali os magos também jogaram as suas serpentes, e elas transformaram ali em serpentes. Ele também fez os seus milagres, e tantas coisas eles fizeram. Então fazer milagre não quer dizer que você é transformado, que você é filho de Deus, porque um macumbeiro também faz, porque um feiticeiro também faz, porque tantas pessoas fazem milagres por aí, e muitas das vezes nós estamos pensando que correr atrás de feiticeiro, de milagroso, não é. Não é. Nascer de novo, no final desta palavra você vai entender. Aleluia. Mas Nicodemos também, como ele era príncipe, ele tinha dinheiro, porque nós vemos que a própria palavra fala que quando Cristo morreu e foi crucificado, Nicodemos foi um dos que foram lá pedir para sepultar Cristo, porque ele tinha um plano funerário, ele tinha um sepulcro na pedra, e ele tinha condições financeiras para sepultar Cristo. E como às vezes você fala assim: nossa, aquele irmão é abençoado por Deus, porque ele é próspero financeiramente. Eu vou discordar de você, porque Nicodemos ele tinha dinheiro,
mas ele precisava nascer de novo. Jesus Cristo, ele fala numa das suas palavras que quando ele ia andando com a multidão, um homem chamado Zaqueu subiu numa figueira, querendo ver Jesus como Nicodemos. Quando Jesus se aproximava, falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu venho pousar em sua casa. Zaqueu era um cobrador de imposto e ele era rico, e ele levou Jesus para a sua casa, e quando ele chegou lá, ele falou assim: olha, o que eu tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais, e a metade da minha fortuna eu vou dividir aos pobres. Jesus falou: hoje chegou salvação a esta casa. Então, ter riqueza, ter prosperidade, não quer dizer que você nasceu de novo, não quer dizer que você é um homem abençoado, porque muitas pessoas estão aí no mundo cheio de dinheiro, cheio de casa boa, cheio de tantas coisas, porque o dinheiro, ele pode comprar uma cama boa, mas ele não pode te dar um sono, ele não pode te dar um descanso. O dinheiro pode levar você aos melhores médicos, você pode comprar todos os remédios, mas a medicina, ela te desengana, e você pode ter todo o dinheiro para fazer todo o tratamento, mas o dinheiro não pode curar a enfermidade, mas Cristo, ele pode curar a enfermidade. Talvez você tenha dinheiro para ter uma ótima casa, a melhor casa do bairro, e você pode falar: eu sou abençoado porque eu tenho uma casa boa, porque eu tenho uma casa boa, um carro bom, eu tenho tantas coisas. Mas nessa noite eu te digo: é necessário nascer de novo, porque muitas pessoas têm uma casa boa, mas têm um lar, não existe um lar, estão em guerra, estão em desavenças, não conseguem sentar na mesa para fazer uma alimentação digna. Tem dinheiro, mas não tem paz, não tem Jesus, não nasceu de novo, porque quando nós nascemos de novo, ai nós, contentamento com o que nós temos, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as coisas materiais não nos importam, porque nós temos a paz, nós temos Cristo, nós temos aquele que pode fazer todas as coisas. E analisando o texto, Nicodemos tinha tudo isso: conhecimento da palavra de Deus, riqueza, influência, porque nós vemos o texto que ele era príncipe da sinagoga. E às vezes, não só eu, mas você pode perguntar, você pergunta para as pessoas: você é salvo? Você é crente? E eles falam assim: olha, eu sou filho do pastor. Não é essa a pergunta. Eu estou perguntando se você já nasceu de novo. Aleluia. Quantas pessoas você pergunta: você é salvo? Não, eu sou pastor da igreja tal, lá na minha igreja tem tantos membros. Não é essa a pergunta. Eu estou perguntando se você já nasceu de novo, porque Nicodemos, ele tinha um cargo, ele era príncipe, mas Jesus falou: olha, eu não quero saber o que você tem, eu quero saber se você já nasceu de novo. E muitas das vezes fala: eu toco na igreja, eu cuido do som, eu sou porteiro, eu faço isso, aquele outro, eu sou uma bênção. Não é essa a pergunta é se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você foi transformado, se você está esperando Jesus Cristo voltar, porque tudo isso muitas das vezes nós temos por aí, não precisa muitas coisas para nós termos uma igreja maravilhosa, grande, cheia de almofadas bonitas, com um ótimo som, um ótimo telão, mas às vezes as pessoas estão vazias porque elas não nasceram de novo, porque elas não têm Cristo na vida. E a pergunta é nesta noite: você nasceu de novo? E não podemos perguntar: mas como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele fala: se é necessário nascer da água e do Espírito. E quando nós vamos pesquisar nascer da água, João Batista, precursor de Jesus Cristo, ele vem, ele começa a pegar arrependimento, e ele começa a batizar as pessoas. E Jesus aparece e ele fala assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, a qual não sou digno de desatar as suas alpacas. Eu batizo com água para o arrependimento, mas esse aí batiza lá com o Espírito e com
para o inferno de passos largos. E muitas das vezes eu caminhando por aí na minha jornada, eu vejo que tantos lugares estão pegando o evangelho fácil, anestesiando os crentes para ir para o inferno sem dor. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra: não há outra saída para ir para o céu a não nascer de novo da água do arrependimento. O que é o arrependimento? Sabe quando você pega um ônibus que você chega correndo lá no terminal e você entra no ônibus errado e de repente você começa a observar que aquele ônibus entra num caminho que não é o costume de você pegar, e você vai lá e conversa com o cobrador e fala assim: qual que é essa linha? E eu que moro ali no Jordina, pego na Rosa e ele fala assim: esse é o Santa Teresa, agora ainda está indo no mesmo caminho. Aí eu falo: estou no caminho errado. E eu me arrependo. E eu tomo uma posição, coloco de pé, puxo a campainha e desço no ponto e volto para pegar o caminho certo. Isso é arrependimento. Entender que nós estamos no caminho errado, que nós estamos indo para o inferno, e muitas das vezes amortecidos por tantas promessas que é feito por aí, mas a promessa de Cristo é: arrependei-vos. Aleluia! A igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, quando Jesus dá a sua última instrução, vai para o céu e falar com os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, buscando do alto a promessa. Atos 1. E eles ficaram ali buscando. Atos 2, todo mundo sabe que desceu sobre eles no dia do Pentecostes, depois de 10 dias orando, um vento impetuoso e encheu toda a casa. E era às 9 horas da manhã, e ali era a festa do Pentecostes. Estavam todos os judeus que vieram das outras nacionalidades, então eles sabiam falar em outros idiomas, e eles falaram: mas não são todos esses judeus? Como nós podemos ouvir cada um falando na nossa própria língua? E ali o texto relata que havia 16 idiomas que eles estavam falando. E daí eles falaram: mas eles só podem estar embriagados. E Pedro se coloca à porta e fala assim: não, isso é a promessa, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a casa, com toda a carne, como está escrito em Joel. E esse pessoal não está embriagado. E vocês têm ouvido falar na sua própria língua das grandezas do Senhor. E ele começou a pregar, e a palavra diz que em Atos 2, quase 3.000 almas se converteram, e eles ficaram ali atemorizados, e a palavra diz que eles perguntaram para cá: e agora, Pedro, o que nós fazemos? Pedro falou para ele: arrependei-vos. Aleluia! Porque o que nós precisamos é nos arrependermos dos nossos pecados diariamente, porque nós não somos nada sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus. Nós somos velhos, imundos, pecadores, e muitas das vezes nós queremos se achar melhor do que os outros, mas não, nós somos todos iguais, pecadores. E o texto fala assim, que aquele que é nascido da carne é carne. E eu já falei que ter riqueza não significa que você nasceu de novo. Ter sabedoria não quer dizer que você nasceu de novo. E aqui diz que o texto, você pode ler ali, no 6, o que é nascido da carne, da carne. E muitas das vezes, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, nós encontramos um rapaz da nossa época, que era usuário de droga, mora lá na vida, não vou falar o nome dele aqui, e nós olhamos para ele e falamos assim: olha, ele se libertou da droga, mas não aceitou a Cristo. Por conta própria, ele resolveu parar de usar a droga. E às vezes você fala: mas eu sou bom. Eu sou bom. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu não traio minha esposa, não traio meu esposo. Eu sou honesto na praça. Eu faço todas essas coisas.
mas você não nasceu de novo. Você continua sendo carne, porque o que é nascido da carne continua sendo carne, mas você tem que nascer do Espírito. Todas essas coisas são boas, mas tem muita gente que está lá que nunca pisou na igreja e é mais honesto, mais sincero, mais íntegro que muitas pessoas que se dizem pastores, que se dizem crentes, que se dizem que estão dentro da casa do Senhor, mas são os picaretas, são os desonestos, são os traidores, são os hipócritas. E nós estamos vendo aí escândalos e mais escândalos das igrejas por aí. Essas pessoas nunca nasceram de novo, porque o nascer de novo é andar com Cristo, não mais viver eu, mas Cristo viver em mim. E quando nós olhamos esse escândalo, a palavra do Senhor diz que o escândalo viria, mas ai daquele, porque no escândalo é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e jogue no mar. Não é isso que isso aconteça. Mas o que é nascido de novo, aleluia, ele dá testemunho que Cristo está com ele. Aleluia. Não precisa você ver, porque ele é nascido de novo. E o que é nascido do Espírito, você vê que há mudança. Porque quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos que Saulo era o perseguidor da igreja, era conhecedor da palavra, foi ensinado aos pés de Gamaliel, e ele olhou e falou assim: esse camarada aí estão pregando Cristo, eu vou matar todos eles. E ele testemunhou a morte de Estevão, e ele estava indo para Damasco prender os cristãos, e ele era conhecedor, mas ele teve encontro com Cristo. Então muitas vezes nós vemos, como diz aqui a palavra do Senhor, o vento sopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito do Senhor, ele é livre. Quando nós nascemos da água, do arrependimento, mas tem pessoas que não nasceram do arrependimento, mas o som do Espírito Santo, que tem a forma de vento, soprou na vida de Saulo. Ele estava indo perseguir a igreja, de repente ele teve um encontro com Cristo, ele aceita Cristo, e o resto da história você sabe. Foi o homem que escreveu 13 cartas registradas aqui, um espetáculo de um homem que entregou a sua vida para Cristo. E o Senhor falou assim: olha, eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pela minha palavra, pelo meu evangelho. O vento sopra. Então talvez nesta noite nós estejamos aqui e você fala assim: mas você falou que não ia pregar sobre transformação. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, os irmãos tinham o costume de falar assim, eu estava desviado, né? E eles falavam: você vai lá na frente, você tem que voltar para Jesus. Não, é quando os ventos sopram. Porque nascido do Espírito não é quando eu quero. Como meu tio falou, nós íamos acampar e eu vou até hoje. E você chega lá naquela montanha e você vê o nascer do sol. Você está acima da nuvem. E você vê o sol nascendo, aquela grandeza, aquele espetáculo. E você fala assim: não tem como isso não ser de Deus. E você fala assim: eu quero ser um novo homem. Você não consegue ser um novo homem. Porque se não for o sopro do Espírito Santo na sua vida, você não nasce de novo. Porque muitas vezes, eu lá na igreja, eu falava assim: eu vou na igreja, e eu vou aceitar Jesus, e eu vou mudar de vida. E o outro dia eu estava de novo fazendo os mesmos pecados, porque eu não tinha nascido de novo, porque não é o meu querer, é obra do Divino Espírito Santo na nossa vida. Quem transforma, quem convence é o Espírito Santo. E muitas das vezes nós queremos que as pessoas convertam a força, não é. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, Cristo muda a vida dele. Aleluia. E às vezes a gente está
Mas ele estava indo para Jerusalém, e ele ia passar em Samaria, e ele sabia que ao meio-dia uma mulher samaritana ia tirar a água do poço. E ele chega ali e fala para os seus discípulos: vocês vão na cidade comprar algumas coisas que eu vou ficar aqui. E chega aquela mulher samaritana. Ele fala: você pode tirar um pouco de água para mim? E ela fala: isso é uma afronta, porque eu sou samaritano e você é judeu, e nós estamos brigados, nossos povos estão brigados, não há comunhão entre nós. Aí ele fala: mas você soubesse que eu posso te dar a água da vida. E ela fala: você nem tem corda, nem tem balde, nem como você vai tirar uma água? E ali começa o diálogo. Ele fala assim: não, eu posso te dar a água da vida, mas primeiro você vai e busca o seu marido. E ela fala: você é profeta? Sim, você não tem marido, você falaste a verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. E Jesus pegou para ela, e ela reconheceu a Cristo como o Messias Salvador. E muitas das vezes nós estamos tentando consertar o nosso lar, talvez o nosso casamento, talvez os nossos filhos, talvez o nosso esposo, e falando: não conserta, não adianta. É que você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com Cristo, porque aquela mulher samaritana, ela já tinha 5 maridos, que o que ela tinha naquele momento, que era o 6º, ainda não era dela. E muitas das vezes nós estamos tentando resolver as coisas da nossa vida com as nossas próprias forças, mas a palavra de Deus não é o que você está tentando fazer. A pergunta é se você já nasceu de novo. Porque quando nós nascemos de novo, porque quando nós deixamos ser alcançados pela misericórdia de Deus por 2 formas: ou nós reconhecemos, e a água que simboliza o arrependimento, ela transforma a nossa vida, ou de repente o sopro do Espírito Santo sopra. E quantas das vezes nós pensamos: mas aquele homem lá perto de casa era um bêbado, perdido, e foi alcançado. E a gente pode esquecer aqui alguns nomes. Aquele outro lá era perdido, vivia na droga, e foi alcançado. Aquele outro lá ninguém dava nada, era um miserável, e foi alcançado. Como essa mulher estava ali ao meio-dia, se escondendo, ela foi alcançada. E quando ela foi alcançada, ela voltou para a sua cidade anunciando que havia conhecido Cristo. Quando nós somos alcançados, nós chegamos na nossa casa e não importa o que está acontecendo, o que nós éramos no passado, porque agora nós somos transformados e agora nós chegamos na nossa cidade, na nossa casa, no nosso lar, e nós anunciamos: eu conheci Cristo, e Ele me deu a água da vida, e agora eu estou saciado, agora eu tenho paz, agora eu tenho alegria. E muitas das vezes nós estamos batendo a cabeça tentando resolver com as nossas próprias forças, mas nós não temos condições de resolver com as nossas próprias forças, se não for o som do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e convencer nós dos nossos erros, das nossas falhas, de nada adianta. Por isso que ele fala assim: olha, você tem que nascer da água e do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele sopra. E às vezes nós pensamos que ele sopra só dentro da igreja, mas ele sopra lá no bar, ele sopra lá na boate, ele sopra lá no lugar mais terrível que nós pensamos: lá Deus não está. Ele sopra lá, porque o vento é livre, ele vai aonde ele quiser, ninguém segura, ninguém pode. Você não sabe o poder da oração, você não sabe o poder do clamor, você não sabe o poder do som, você não sabe trabalhar de Deus. Ele vai aonde você não pensa que ele vai, ele entra, ele sopra e ele transforma o mais terrível pecador. Ele transformou Zaqueu, ele transformou a mulher, ele libertou o endemoniado Gadareno
possesso. Quando Cristo chegou, desembarcou do barco, o demônio veio, prostrou-se e adorou-se, e ele expulsou daquele homem, se levantou, foi convertido, e ele anunciou que era liberto, porque quando Jesus chega, há libertação. Quando Jesus chega, há cura. Quando Jesus chega, há transformação de vida. Quando Jesus chega, há cura. Porque ele falou assim: olha, eu morri, mas ao terceiro dia ressuscitei, e agora eu tenho todo o poder. É ligado, todo o poder do céu e na terra. Sabe quem que é Jesus? Jesus é o Todo-Poderoso. Se Ele é Todo-Poderoso, por que nós não entregamos a nossa vida para Ele? E nós queremos resolver as coisas das nossas formas, do nosso pensamento, com as nossas mãos, com as nossas atitudes. Mas a pregação de hoje é: você precisa nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, Ele cuidará de nós. Aleluia. E nós passamos a vida inteira não entendendo esse contexto, que há necessidade de nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Aí Nicodemos fica pensativo, e Jesus fala: olha, Nicodemos, eu vou te explicar. Lembra Moisés? Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, e o povo era desobediente. Em um determinado período, eles estavam tão desobedientes que eu permiti que serpentes mordessem aquele povo, e aquele povo começou a morrer. Você lembra o que aconteceu? Eles correram para Moisés e falaram: Moisés, clama a Deus para que nos dê um livramento. E o texto diz que Jesus falou da forma que Deus falou para Moisés: olha, levanta uma serpente de bronze, uma haste, para todo aquele que olhar para a serpente seja curado. Está no texto. Da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava profetizando que ele sabia que ele tinha vindo aqui por um período de tempo, porque ele veio para morrer na cruz do Calvário. E nesta noite, eu e você, nós nascemos contaminados com a mordida da serpente, com o pecado, porque todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Todos. Eu, você, qualquer um que mora e vive debaixo do sol na terra, foi contaminado com o pecado. E a única forma de nós sermos curados é olharmos para aquele que foi levantado na cruz do Calvário, Cristo Jesus. Por isso que ele fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, é inexplicável a grandeza e o amor de Deus para conosco, que ele permitiu que Jesus Cristo viesse ao mundo, vivesse como nós, sentisse as mesmas compaixões, os mesmos desejos, as mesmas vontades, e depois morresse na cruz do Calvário por nós, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E hoje, para nós a esperança é: se nós queremos nascer de novo, que é o requisito essencial. Quantas vezes, dias atrás eu conversava com minha esposa, que muitas vezes nós somos ensinados que se nós somos crentes, se nós vamos na casa de Deus, as coisas não acontecem conosco. É mentira. É mentira. Porque você vai ter luta, você vai ter decepção, você vai ter enfermidade, você vai ter perca, você vai ter tudo como qualquer uma pessoa tem. A única esperança está em Cristo Jesus, porque esta vida já é passageira. E a gente não gosta de lembrar, mas parecia que ontem eu tinha 16 anos, agora eu já estou chegando na casa dos 50. E se eu viver até os 75, falta só 25 anos.
E eu estou com 50, então eu já vivi 2/3 da minha vida. Calculando nesse pensamento. Foi assim, ó. No meu pensamento. Não sei quanto tempo o Senhor ainda vai me dar. Pode ser que um dia, um ano, 10 anos, mas uma coisa eu tenho certeza: se Ele vir hoje, eu olhei para a cruz. Aleluia! E o pecado que estava em mim não está mais, porque eu fui transformado, eu fui curado, eu fui liberto, porque eu creio que Jesus Cristo Ele veio, Ele morreu na cruz do Calvário, e a palavra diz: todo aquele que nele crê e confessar com a sua boca e no seu coração aceitar que Cristo morreu na cruz do Calvário, será salvo. Aleluia. Eu sou salvo. Não sei você, mas eu nasci de novo e eu tenho convicção que Cristo vindo hoje, eu irei morar com Ele. Aleluia. E a pergunta nesta noite é para você: você tem convicção? Você já nasceu de novo? Talvez nós, no nosso egoísmo, nós estamos na casa do Senhor porque nós queremos receber coisas para este mundo. E pedimos tantas coisas nas nossas orações. E às vezes nada acontece, porque Deus fala: olha, se eu te der isso, vai desviar. Se eu te der isso, você vai morrer espiritualmente. Porque você não consegue lidar com as situações. Você não consegue lidar com a riqueza. Você não consegue lidar com a fama. Você não consegue lidar com os status. Você não consegue lidar com nada, porque Deus conhece a nossa vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu tenho que ter contentamento naquilo que eu tenho, porque a melhor coisa é ter Cristo na vida. E como eu falei no começo, muitas vezes pessoas têm carro, têm casa. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que eu fui até a casa dele, e lá ele tinha um quarto, de vez em quando faz uns bicos de marcenaria, marido grande, fazia massagem, fazia tanta coisa. E eu olhei para aquilo e falei assim: olha, deve ser legal, né, você chegar cansado e poder deitar no marido desse, ligar e deslanchar. Ele falou assim para mim: eu vou te falar a verdade, faz 4 anos que eu moro nessa casa e eu usei uma só vez. Não tem contentamento. Sabe quando você vai na casa daquelas pessoas que ela tem uma área gourmet para fazer um churrasco? E você pergunta para ele: oi, essa churrasqueira? Ele fala assim: eu assei carne no ano passado. Faz 1 ano que eu não asso carne. E aí eu posso citar muitos exemplos. Tem tudo. Mas às vezes o nosso vizinho, que ele tem um contentamento, ele tem 2 tijolos, e ele faz um espeto de pau e ele assa a carne, ele come com a sua esposa, com seus filhos, se alegra. Ele sai, vai na pracinha, ele come com um picolé, porque ele tem alegria, ele tem contentamento. Ele vai caminhar de manhã cedo, ele vai agradecendo a Deus porque ele tem contentamento. Ele se reúne com a sua família e ali ele tem só frango e às vezes ovo, mas ele faz uma oração e fala: graças eu te dou, porque ele tem contentamento. Porque ele é satisfeito, porque ele tem Cristo, e quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Quem não nasceu, não adianta ganhar o mundo. Porque a Bíblia diz que o homem falou assim: olha, um jovem rico e sensato, falei: olha, vamos derrubar os nossos celeiros, porque esse ano a colheita foi maravilhosa, e nós vamos encher os celeiros, nós vamos falar para a minha alma: olha, minha alma, sacia e come. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala assim: olha, você é louco, porque se esta noite pedir a tua alma, o que você tem preparado? E esta noite eu te digo: se esta noite o Senhor vir para você, talvez coletivamente para todos nós, mas talvez individual
para alguns de nós. Nós não sabemos o que pode suceder daqui a pouco para nós. Talvez você saia dali e fate, talvez você saia dali com a bala perdida te pegue, talvez você saia daqui e um carro te atropele. Nossa, mas que exagero! Nós estamos sujeitos a isso, porque nós estamos no mundo pecaminoso. Glória! E parece que não vai acontecer conosco, mas acontece conosco. Mas a pergunta é: se isso acontecer, você nasceu de novo? Você está preparado para ter um encontro com Cristo? Porque a palavra que nós lemos diz que João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E você fica pensando: o que precisa fazer? Não precisa fazer nada, porque o Cristo já fez tudo, Ele já morreu na cruz do Calvário, Ele já foi levantado na cruz do Calvário. Basta que você olhe para Ele, para que você seja curado do seu pecado, da sua lepra espiritual. E quando você for curado da sua lepra espiritual, você possa entender: eu sou feliz porque eu tenho Cristo na minha vida. Aleluia. Eu estou contente porque Deus está comigo. Aleluia. E eu posso me alegrar. E as pessoas começaram a olhar para nós de uma forma diferente e vão falar: esse aí é nascido de novo. Ele não precisa falar, mas a atitude, o gesto, a bondade reflete nele o novo nascimento que é Cristo. E às vezes a gente vê por aí tantas pessoas que se dizem crentes, se dizem pastores, profetas, missionários e aí por diante. Mas quando você começa a conversar com ele, você vê que não tem nada de Deus. É só blasfêmia, é só murmuração, é tantas coisas erradas. Mas às vezes aquela pessoa que não tem nada, ele tem Cristo. E para nós olhamos e vemos que ele não tem nada material, mas ele tem Cristo. E quando ele abre a boca, ele começa a falar das grandezas de Deus. Porque ele está cheio, ele é transformado, ele é purificado, e ele nasceu de novo. E a pergunta é: você já nasceu de novo? Não importa, é nascer de novo. Não importa nada. A pergunta é: você já nasceu de novo? Vamos colocar de pé. Problemas todos está em primeiramente aceitar Cristo. A palavra do Senhor, ela é simples, fiel, verdadeira, e ela fala assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não entendemos que Cristo está no controle de todas as coisas, de nada adianta a nossa peleja. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. E não adianta você levantar de madrugada, dormir de noite, não dormir bem, não comer bem, não se alimentar bem, com o seu pensamento em ganhar o mundo. Se o Senhor não for na tua vida, de nada adianta. Porque o Salmo diz que aquele que está com o Senhor, até dormindo o Senhor faz ele prosperar. E muitas das vezes a nossa ganância, a nossa vontade de ter, de ser, de correr atrás, está nessas coisas materiais. Mas nós esquecemos que quem dá o crescimento é Ele. Quem abre as portas é Ele. Quem cura é Ele. Quem liberta é Ele. Quem transforma é Ele. Quem regenera é Ele. Quem faz todas as coisas é Ele. É Ele que muda. É Ele que transforma. É Ele que restaura. É Ele que ressuscita. É Ele que muda. É Ele que faz todos os prodígios. É Ele que tem todo o poder no céu e na terra. É Ele que tem esse poder. Talvez nesta noite eu não sei qual a sua necessidade. Se for algumas dessas, o convite é: entregue a tua vida para Cristo. E o mais Ele te fará.
Deus, nesta noite a Tua palavra foi pregada. Nesta noite a Tua palavra foi anunciada. Nesta noite, Senhor, eu peço que a Tua palavra ela possa entrar nos nossos corações. E nós possamos sair daqui refletindo que sem o Senhor nada podemos. Sem a Tua grandeza nós nada somos. Sem a Tua misericórdia nós nada podemos. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nesta noite cada um de nós está apresentando nesta oração nas Tuas mãos as nossas necessidades, os nossos desejos. Mas eu peço, Senhor, que primeiramente o Senhor possa fazer morada em nossa vida e em nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor, nesta noite a nossa vida. Nós entregamos nesta noite, Senhor, a nossa família. Nós entregamos nesta noite, Senhor, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso salário. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos para que o Senhor possa reger, para que o Senhor possa administrar, para que o Senhor possa cuidar, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesta noite, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém. Glória!